Nessa terça-feira, o nosso foco de trabalho será em 3 competições: Premier League, a Copa Itália e os Jogos da Libertadores da América, podendo colocar a Sul-Americana como jogos extra. Na Premier League, o Arsenal enfrenta o Chelsea num confronto no confronto mais difícil que o Arsenal talvez tenha daqui para o final da competição. O Arsenal que acabou de vencer o Wolverhampton fora de casa e assumiu momentaneamente a liderança da competição enquanto o City não joga. Lembrando que o City teve seu jogo contra o Tottenham adiado por conta das semifinais da FA Cup, justamente contra o Chelsea. E o City eliminou o Chelsea dessa semifinal. Resta para o Chelsea uma tentativa de vaga na Conference League e como o Chelsea tem alguns jogos atrasados, até é possível que ele alcance esse objetivo. Então acaba sendo um confronto de importância para as duas equipes, mas para o Arsenal talvez seja o confronto mais importante daqui até o final na sua caminhada em busca, talvez, do título da Premier League. Temos também o jogo da volta da semifinal da Copa Itália entre Lazio e Juventus. Primeiro jogo em Turim, a Juventus venceu por 2-0. Provavelmente nesse segundo jogo vai tentar segurar essa vantagem e também tentar entender como que a Lazio vai fazer para reverter essa situação. Se a Lazio for muito exposta, é provável que a Juventus até aproveite para poder ampliar a vantagem, mas, obviamente, tem que ser cautelosa para não perder essa grande vantagem que conquistou no primeiro jogo. E além disso, nós temos Libertadores da América, talvez um dos jogos mais importantes seja Estudiantes e Grêmio. O Grêmio teve 2 derrotas no início da competição, perdeu para o Aspata em casa e perdeu para o The Strongest fora de casa na Bolívia, e caso perca para o Estudiantes hoje, muito dificilmente o Grêmio vai conseguir classificar. Mesmo sendo um grupo que inicialmente a gente pensava que não seria tão difícil, o Grêmio ter levado o time reserva contra o The Strongest já foi um problema, porque já era altitude, ainda foi um time bem misto, ou quase não tinha titular por ali. Depois, perdeu em casa para o Achipato, essa sim foi uma derrota muito surpreendente, e vai enfrentar um excelente time do Estudiantes que faz um caldeirão dentro de casa, e se o Grêmio não sair daqui pelo menos com um ponto, a situação vai ficar bem complicada para a equipe tricolor. E para fechar a Libertadores, o Galo enfrenta o Peñarol dentro de casa, com o objetivo de se isolar ainda mais na liderança, um grupo que o Atlético vai liderando com bastante tranquilidade. Além disso, tem outros jogos extras para a gente comentar nessa terça-feira. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário de trabalho por aqui para trade e para apostas. Se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você se inscrever, ativar as notificações para não perder mais nenhum conteúdo, nem de planejamento, nem outros conteúdos educativos. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa terça-feira, dia 23 de abril. Começamos o nosso trabalho às 4 horas da tarde no jogo da volta das semifinais da Copa Itália entre Lazio e Juventus. A Juventus venceu o primeiro jogo por 2-0 e tem uma grande vantagem. Além disso, ainda conta com algumas lesões importantíssimas da Lazio que a gente vai comentar no jogo de hoje. Eu tentei dar uma ajustada um pouco nesse microfone, ele é excelente. O problema é o local que eu estou gravando. Tem poucos móveis ainda, então enquanto isso estiver acontecendo, eu estou tentando reduzir o ruído, né, o eco. E eu tentei fazer uns ajustes aqui com plugins e tal, então o som está um pouco mais abafado. Se estiver muito baixo, você dá um grau aí no seu computador, pelo menos até eu conseguir arrumar tudo por aqui para depois ficar um eco mais tranquilo de se absorver. O objetivo desse jogo é a gente tentar entender qual que é o comportamento da Lazio, porque o da Juventus a gente imagina, né? A Juventus é um time que com o Allegri ela consegue e gosta de jogar um pouco de maneira reativa. A Juve, ela parte para cima quando geralmente ela tem necessidade. Nesse jogo, não é o caso. A Juventus precisa apenas da manutenção da vantagem construída em Turim. Então, vale muito aqui a gente tentar entender qual é o cenário de agressividade que a Lazio vai trazer, porque a Lazio precisa de 2 gols. Não é um jogo onde basta um gol. Ela precisa de 2. E ela vai ter alguns desfalques importantes. E dependendo do cenário de exposição da Lazio, a Juventus vai reagir de alguma forma. Se for uma Lazio um pouco mais contida, o jogo tende a ficar mais xoxo, mais truncado, né? Pode até caminhar para o jogo under. Se for uma Lazio muito extremista na agressividade, a gente pode ter uma Juventus aproveitando os contra-ataques, com Chiesa e o Vlahovic, por exemplo. Então isso pode transformar esse jogo num cenário um pouco mais over. Vai tentar entender isso na partida de hoje. Os últimos jogos da Lazio, a Lazio vem de uma vitória contra a Juve na Série A italiana e de uma goleada contra a Salernitana em casa. Fora de casa, a Lazio conseguiu uma boa e importante vitória contra o Genoa, difícil de vencer lá, e isso colocou a Lazio mais próxima de uma vaga na Liga dos Campeões. Vai tentar, né? Até o final. A Juventus empatou com o Cagliari fora, foi buscar
remontar de um 2-0 que tinha tomado no primeiro tempo, foi buscar e contou com a ajuda de um gol contra no final e teve um empate também fora de casa no derby de Turim. Utilizando o nosso PDF de apoio, se você não tem acesso é só se tornar membro do canal, a gente consegue entender que, primeira má notícia aqui para a Lazio, não tem tanta iniciativa e nesse jogo não vai ter escolha, vai ter que dar um jeito, vai ter que abrir o placar e não tomar gol. Então a Lazio precisa melhorar essa questão de iniciativa, a Lazio precisa melhorar e muito a quantidade de gols marcados em casa. A média de gols marcados em casa da Lazio nessa temporada é ridículo, né? Um gol, praticamente, né? 1.2, vou cravar aqui um gol por jogo, não é o suficiente nessa partida. A Lazio vai ter que fazer mais do que isso. E, obviamente, não vai poder sofrer. A defesa aqui é até sólida, tem uma média de quase um gol sofrido apenas, mas se for sofrer um gol aqui, vai ter que fazer 3. Então a situação vai ficar um pouco mais complexa. Do lado da Juventus, a Juventus também não tem tanta iniciativa fora de casa, mas ela não precisa. Olha um pouco em marcar, tem mais gols marcados do que a Lazio e um pouquinho mais de gols sofridos. Se acontecer exatamente o que as estatísticas mostram, que a Lazio marca uma média de um gol, sofre menos do que um gol por jogo, a Juventus marca uma média de um gol e sofre uma média de um gol, a gente pode ter aqui talvez 1-1 no placar. Ou seja, isso não classifica a Lazio, se elimina a equipe da Lazio. Então a Lazio precisa ir contra o que vem apresentando nas últimas partidas em casa. A Juventus é uma equipe com um pouco mais de aproveitamento em finalizações no alvo do que a Lazio. Até imagino que a Juventus vai ter menos posse de bola nesse jogo, em alguns quadrantes do jogo. Então não me parece que a Juventus vai ser uma equipe letal no contra-ataque. Pode ser que ela precise de mais do que uma ou duas chances para poder marcar um gol. Na primeira etapa, as duas equipes são praticamente idênticas. A Juventus tem um pouquinho mais de vitória, mas tem mais derrotas. Tem 2 gols a mais marcados, também tem 2 gols a mais sofridos. Então é um primeiro tempo extremamente parelho. Na segunda etapa, a Juventus melhora o poderio ofensivo, mantém a quantidade de gols sofridos. A Lazio também melhora o poderio ofensivo, toma um gol a mais apenas, praticamente um espelho, né? Continua sendo muito difícil encontrar uma superioridade por aqui. A Juventus tem uma grande arma que é a bola aérea. E só deve utilizar de maneira contundente essa característica se a Lazio permitir. Eu não estou vendo a Juventus criar escanteio em sequência, ou bola aérea em sequência para a área da Lazio. Mas se a Lazio permitir, se a Lazio não fizer uma boa marcação, as linhas, né, da Juventus vão começar a subir e provavelmente a Juventus, ganhando o território no campo, vai começar a tentar alçar a bola na área, porque é uma excelente oportunidade de um time que não precisa vencer, fazer um gol. Não precisa ser uma criação tão elaborada de jogada, basta às vezes uma bola aérea que você tem bons cabeceadores, como é o caso da Juventus, com o Vlahovic, por exemplo, para tentar buscar um gol. Porém, a Lazio não toma tantos gols nesse fundamento, pelo menos não tem tomado, né? 31% dos jogos da Lazio em casa foram over 2,5 e 53% dos jogos da Juventus fora foram over 2,5. Não é um cenário de jogo over que o mercado espera por aqui. A Lazio costuma marcar a maioria dos seus gols no início do jogo. Para a Lazio, para o cenário de tentativa de recuperação de uma eliminatória, é excelente esse cenário. Se ela puder buscar um gol cedo aqui, seria muito bom. Depois a Lazio só volta a marcar com mais frequência nos minutos finais. E a Lazio sofre com mais frequência no final do primeiro tempo. A Juventus marca no meio do primeiro tempo e no final do jogo e também sofre com mais frequência no mesmo momento da Lazio aqui, final do primeiro tempo e final do segundo. Podemos até ter um cenário de over limite, né? Porque se a Lazio, por exemplo, se a Lazio está vencendo por 1-0 e precisa desesperadamente de mais um gol, o jogo se arrastou até os últimos 15 minutos mais os acréscimos, a Lazio vai expor a sua linha de maneira mais agressiva e a Juventus vai ter oportunidade para o contra-ataque. Esse pode ser um cenário interessante para buscar um over limite, mais um gol. Outro cenário que pode fazer a Lazio se expor de maneira desorganizada seria a Juventus fazer o primeiro gol do jogo, porque aí seria um banho de água fria, né? Pode causar um pouco de desânimo na Lazio, mas se esse gol da Juventus for cedo, ainda existe a esperança da Lazio de tentar buscar uma recuperação, e aí pode se tornar um jogo bem mais aberto do que a gente imagina. A Juventus não costuma ter tanto escanteio fora de casa e é o estilo que eu comentei com vocês. A Juventus não é aquele estilo de jogo que fica rodeando a área do seu adversário, não. Rouba a bola e acelera. Então a Juventus não é uma equipe que vai ficar buscando tanto escanteio. Pelo contrário, provavelmente quem deve ter mais escanteios em alguns quadrantes do jogo é a Lazio. E infelizmente, a Lazio não tem tantos gols marcados de cabeça, né? Poderia utilizar um pouco mais desse fundamento. Quem sabe? Não vai ser no dia de hoje. Juventus e Lazio tem uma média alta de cartões, acima de 2,5 cartões recebidos por partida. Não duvido que a gente tenha aqui uma semifinal com mais de 4 cartões amarelos, ou até probabilidade de um cartãozinho vermelho. Dos principais jogadores da Lazio, nós temos o Felipe Anderson, que já foi confirmado no Palmeiras, mas só vai em julho, então é provável que esteja aqui disponível para poder ajudar a equipe. O Luiz Alberto, que fez o gol contra o Genoa,
também um excelente jogador, não é tão goleador, é mais passador, mas é muito importante. E talvez o jogador mais importante, talvez mais acionado do time da Lazio seja o Castellanos. Por quê? Ciro Immobile provavelmente não joga, com problema no joelho. Ciro Immobile é uma grandíssima dúvida. Não jogou contra o Genoa, já teve que jogar o Castellanos. O Immobile jogou no jogo passado contra a Juventus, na ida da semifinal. Foi substituído taticamente, mas acabou machucando. E agora o Ciro Immobile é uma grandíssima dúvida, provavelmente não joga. Você confirma aí antes do jogo começar, porque é uma baixa muito importante e vai ser muito sentido aqui pela equipe da Lazio. Do lado da Juve, Dusan Vlahovic marcou no jogo contra o Cagliari, jogador importantíssimo também na bola aérea. O Chiesa para puxar contra-ataque, esses dois aqui vão ser os dois principais jogadores da equipe, né? O Chiesa puxa contra-ataque, geralmente encontra o Dusan Vlahovic dentro da área. O McKennie também é um jogador com muitas assistências. Quem deve ficar de fora é o Moise Kean, que ainda está machucado, se eu não estou enganado. Se você é um trader por aqui, assim como eu, é um jogo para correção de preço, né? Para você comparar a expectativa do mercado, que é de um jogo truncado, parelho, com o que está acontecendo em campo. Se por acaso, porventura, for um jogo muito forte de uma das equipes no início, teremos correção de preço e você pode aproveitar essa correção no mercado de resultados, no mercado de match odds. Então, como que eu aprendo a fazer isso? Utiliza meu curso aqui embaixo, que é completamente gratuito. Você tem que fazer isso no Exchange, tá? Te indico a Betfair, que é a minha parceira, e você vai aproveitar esse bônus de boas-vindas, de reembolso sem rollover, que tem aqui embaixo, que o William sempre deixa anexado aí para você aprender um pouco mais. Então, eu não inventaria a moda aqui, não inventaria a roda de novo nesse cenário, trabalharia a correção de preço. Se você é um punter, sinceramente, me parece um jogo muito difícil de abraçar uma das duas equipes. Eu não tenho aqui embasamento para te dar. Então, eu ficaria, se fosse para tomar alguma posição, seria no ao vivo, pelo menos no mercado de resultado. No mercado de gols, enquanto o jogo não começa, é um jogo com uma tendência de ser mais truncado, porque é muito mais fácil para a Juventus se proteger do que se expor. Então, enquanto o jogo não começa, a expectativa é de um jogo under. Como que estão as cotações aqui do jogo under? Já estão esmagadas, tá? O que pode transformar esse jogo num jogo com cenário de gol? A Juventus fazer o primeiro gol do jogo cedo, porque apesar de ser um banho de água fria na Lazio, faria com que a Lazio se tornasse um pouco mais agressiva e menos preocupada com a parte tática. É o famoso, bom, não tem mais o que fazer, vamos para cima. Provavelmente esse jogo tende a abrir. Outra situação interessante para trabalhar gols. A Lazio faz o primeiro gol do jogo cedo ou ali no final do primeiro tempo, que é o momento onde ela mais marca, e carrega essa necessidade de fazer mais um gol até o final. E esse final, ali por volta dos 70 minutos para frente, mais os acréscimos, a Lazio começa a demonstrar um comportamento muito agressivo, de necessidade extrema. Aí, se a Juventus estiver buscando contra-ataque, no ao vivo dá para buscar mais um gol. Esses são os dois cenários que eu buscaria gols por aqui, tá bom? No mesmo horário, infelizmente, né, de Lazio e Juventus, aí a gente vai ter que fazer essa marimba, tentar observar os dois jogos com um pouco de atenção. Temos Arsenal e Chelsea, já fiz a introdução desse jogo, é um jogo extremamente importante para as duas equipes. Se a gente conseguir aqui observar o objetivo, principalmente do Chelsea, você vai conseguir entender que o Chelsea está a 3 pontos do Newcastle, dentro da zona aqui de Conference League. Essa vaga extra da UEFA está indo para a Itália, então não vai ser da Premier League. O Chelsea tem 2 jogos atrasados. Em relação ao Newcastle, 1 jogo atrasado. Mas em relação ao Arsenal, 2. Né? Mas, por exemplo, se vencer o jogo atrasado em relação ao Newcastle, já seria 50 pontos também. É muito difícil pensar em buscar o Tottenham na Europa League, mas o Newcastle é uma possibilidade. Para um time que nessa temporada não fez nada, foi eliminado da Copa da Liga Inglesa, foi eliminado da FA Cup, que não conseguiu buscar nada em relação à competição europeia, pode ser excelente essa vaga para a Conference. Porque um Chelsea na Conference League é um Chelsea favorito para ganhar a competição. Sejamos sinceros. O último campeão da Conference League foi o West Ham. Então pode ser sim um cenário interessante para que o Chelsea busque na próxima temporada. Para um time bilionário, um dono bilionário, é pouco. Mas é o que tem, né? Sofreu muitas lesões esse ano. E para o Arsenal é uma necessidade muito grande de vencer, porque nesse momento, com a vitória contra o Wolverhampton, o Arsenal passou para a liderança. Momentânea, mas passou para a liderança. E o Arsenal é o time que tem o melhor saldo da competição, né? Então isso favorece muito a equipe. Vai ter que torcer contra o City, mas o City ainda pega alguns times chatos. Olha só, tabela do City. Ó. O City pega o Brighton no dia 25, depois pega o Forest, que está brigando contra o rebaixamento nesse momento que eu estou gravando, vai entrar em campo contra o Everton, fora de casa. Depois pega o Wolverhampton. O Wolverhampton é um time um pouco mais acessível, o próprio Arsenal venceu. Fora de casa enfrenta o Fulham, que é um adversário chato.
e tem o Tottenham. Então, eu acredito que existe a possibilidade ainda do City se complicar, porém o Arsenal tem que fazer a parte dele. Não depende mais só do Arsenal. Fazer a parte dele e torcer contra o City. E torcer contra o City geralmente é difícil, né? A gente não costuma dar esses vacilos que o Arsenal e o Liverpool deu. Mas tudo pode acontecer. É uma Premier League essa temporada bem difícil de prever. Utilizando o nosso PDF de apoio, o Arsenal vem de derrota dentro de casa para o Aston Villa, que culminou nesse problemão todo, né? O Arsenal perdeu para o Aston Villa, perdeu a liderança, perdeu para o Bayern, foi eliminado e aí teve que fazer o Wolverhampton pagar o pato. O Chelsea vem de 3 empates e, se eu não me engano, vou até conferir aqui, foram empates contra equipes que não necessariamente o Chelsea deveria empatar, né? O Brentford, 2-2, o Sheffield, 2-2 e teve também um empate em casa com o Burnley. Então, sendo bem sincero, o Chelsea tem deixado a desejar. Porém, quem assistiu o jogo do Chelsea contra o City na semifinal da FA Cup percebeu que o Chelsea já está num estilo bem mais maduro com o Pochettino. Me parece que uma troca de treinador não é um caminho interessante para o Chelsea. Porque se o Chelsea tiver de volta, os lesionados são vários, com essa maturidade e com esse entendimento que a equipe do Chelsea já está pegando no trabalho do Pochettino, eu vejo o Chelsea fazendo uma boa temporada no ano que vem. Inclusive buscando, se for conseguir uma vaga na Europa League, na Conference League, perdão, inclusive buscando chegar longe na Conference League. Porque é um Chelsea maduro em relação à saída de bola. Ele sabe como se comportar contra os seus adversários. É um Chelsea que se adapta. É um Chelsea que sabe propor jogo e sabe sair da pressão. Contra o City foi um Chelsea que jogou de maneira pressionada, saía de maneira um pouco perigosa. Quando conseguia romper a primeira linha de marcação, já conseguia expor a defesa do City a um contra-ataque perigoso. O Chelsea poderia ter ganhado aquele jogo ali de uns 3-1 contra o City, porque o Nicolas Jackson é tecnicamente muito inferior, mas teve chances claríssimas de gol e perdeu. Uma que ele tentou driblar o goleiro, outra que ele bateu de chapa errado, outra que ele cabeceou na frente do goleiro. Essas oportunidades, se fosse um 9 de característica de uma qualidade um pouco mais refinada, teria aproveitado. Então, ter sido eliminado pelo City não conta toda a história daquele jogo. O resultado final não conta. Então é um Chelsea que veio e que vem amadurecendo. E justamente jogando fora de casa contra o Arsenal, muito provavelmente ele vai ter que fazer o mesmo. Porque o Arsenal joga com a posse, joga no campo ofensivo do adversário. E o Wolverhampton tentou fazer isso contra o Arsenal. Tentou romper a primeira linha de marcação para buscar contra-ataque. Mas o Wolverhampton não tem uma qualidade tão boa, não tem jogadores de meio campo tão bons como tem o Chelsea, principalmente com o Cole Palmer. Então eu vejo uma possibilidade sim do Arsenal se complicar por aqui pelo estilo maduro de saída de bola do Chelsea. Claro, existe a possibilidade do Chelsea errar na saída de bola e você ter um Arsenal abrindo o placar. Mas é um jogo muito difícil para a equipe dos Gunners por aqui. O Arsenal tem uma iniciativa muito grande, muito maior do que a do Chelsea. O Arsenal falha pouco em marcar, o Chelsea também, só que a quantidade de gols marcados pelo Arsenal é maior. E o Chelsea sofre mais gols fora de casa do que marca. Então é uma equipe que é difícil de confiar. Ao mesmo tempo que é uma equipe que pode complicar a vida do Arsenal, é uma equipe difícil de confiar porque defensivamente deixa um pouco a desejar. O Arsenal precisa de menos finalizações no alvo para marcar um gol, mas não é tão menos assim. O Chelsea é um time que costuma criar perigo com poucas oportunidades, porém não finaliza tanto no gol igual o Arsenal. No primeiro tempo, o Arsenal tem mais vitórias, o mesmo número de derrotas, mais gols marcados e menos gols sofridos. Mas se você olhar com carinho, é parelho esse jogo. Principalmente porque o Chelsea ultrapassa 10 gols por primeiro tempo. Então é um primeiro tempo perigoso. No segundo tempo, o Arsenal aumenta um pouco o número de gols sofridos, mas aumenta também o número de gols marcados. E aí dispara no número de vitórias. E é o pior momento do Chelsea, principalmente defensivamente falando. O Chelsea até marca 2 gols a mais no segundo tempo, mas chega a 60% de derrotas e chega a 18 gols sofridos. Uma média de 1,2 gols sofridos por segunda etapa. Então, se o Chelsea não se cuidar, é no segundo tempo que ele tende a se complicar. Se ele estiver vencendo, ele pode tomar um empate, a virada. Se ele estiver empatando, ele pode tomar um gol aqui da vitória do Arsenal. Se ele estiver atrás do placar, ele pode ir para cima e tomar outro. Então, ele tem que tomar muito cuidado com esse segundo tempo. Outra característica que pode complicar a vida do Chelsea por aqui: bolas aéreas do Arsenal. O Chelsea sofre muitos gols de bola parada, principalmente de cabeça. E o Arsenal utiliza muito bem esse fundamento. Provavelmente em situações de escanteio, o Arsenal tende a buscar essas jogadas e isso pode complicar a vida do Chelsea por aqui. Então, bolas aéreas, gols de cabeça, o Gabriel Magalhães, né, são jogadores que sobem ali com bastante frequência. O Declan Rice é outro jogador também que finaliza bem de fora da área e também tem um bom jogo aéreo. Pode ser interessante.
Me parece, pela estatística, um jogo over. 70% praticamente dos jogos do Arsenal em casa e 73% dos jogos do Chelsea fora foram over 2,5. O Arsenal marca a maioria dos seus gols em casa no meio do primeiro tempo. Curiosidade que nos jogos fora de casa, a gente até comentou aqui, o Arsenal marca muito no final do primeiro tempo. Foi assim que eles conseguiram marcar contra o Wolverhampton. Em casa já é no meio do primeiro tempo e no final da segunda etapa. Também é no final que o Arsenal sofre mais os seus gols. O time do Chelsea marca com mais frequência no final do primeiro tempo e nos 30 minutos finais de jogo. E também é por aqui que a equipe sofre gol. De novo, me parece um jogo com um cenário interessante de over limite no final, tá? Me parece um jogo interessante para buscar gols no final, assim como aconteceu em Wolverhampton e Arsenal no gol do Odegaard. A média de cartões do Chelsea é muito elevada, o Chelsea bate demais, principalmente para conter ali o meio-campo criativo do Arsenal e os pontas também criativos do Arsenal. Então, provavelmente a gente vai ver um jogo aqui com mais de 4 cartões e principalmente sendo o Chelsea o time mais amarelado, né? Provavelmente, a não ser que o Arsenal tenha que ficar matando o contra-ataque do Chelsea com jogadas de cartão amarelo, mas é um jogo com tendência boa aqui de cartões. Os principais jogadores do Arsenal, o Bukayo Saka, o Odegaard, o Rice e também o marcador do primeiro gol, o Trossard, do lado do Arsenal. Não foi o Gabriel Jesus, que se eu não me engano que começou, foi o Kai Havertz, depois o Gabriel Jesus entrou. São dois jogadores interessantes ali para a parte ofensiva também. Do lado do Chelsea, o Cole Palmer carrega todo o piano, o Nicolas Jackson tem até uma quantidade boa de gols, mas ele precisa de 50 chances para marcar um gol. Tomara que nesse jogo, para quem está trabalhando o over, seja diferente. Para quem está trabalhando match odds, muito cuidado. Isso pode ser bom ou ruim, né? Porque se o Jackson precisa de uma quantidade muito grande de chances perdidas para marcar um gol, ele já perdeu 3 claríssimas contra o City. Então ele está calibrado para marcar, hein? Muito cuidado. Só falta esse cara querer fazer um gol contra a minha posição, né? Se você é um trader por aqui, jogo extremamente perigoso. A gente vai ver um Arsenal com a bola, vai ter o domínio ofensivo, porém o Chelsea vai tentar romper essa primeira linha de marcação para buscar os contra-ataques. Quem sabe até entrando com o Sterling, no lugar do Jackson, né? Pode ser uma oportunidade, a velocidade é a mesma e a técnica do Sterling é um pouquinho melhor, apesar do Sterling também perder muitos gols. Então eu tomaria cuidado nesse back Arsenal e se os contra-ataques do Chelsea estiverem acontecendo, eu não entraria a favor do Arsenal por aqui, pelo menos não nesse momento. Se você é um punter, é um jogo onde o Arsenal precisa desesperadamente da vitória, mas existe do outro lado uma equipe capaz de marcar gol no Arsenal por aqui, tá? Nos últimos jogos entre eles, 2-2, 3-1, 1-0, 4-0 e 4-2. O Arsenal venceu 4 dos últimos 5 confrontos, mas sofreu gol em 1, 2 e 3 dos últimos 5. Então, eu tomaria um pouco de cuidado em buscar uma vitória do Arsenal, a não ser que você tenha uma cotação mais elevada. Por exemplo, a gente já viu que o Chelsea é uma equipe que toma muitos gols no segundo tempo. Se o Arsenal estiver perdendo, dá para tentar buscar uma dupla chance do Arsenal, uma virada do Arsenal na segunda etapa com uma cotação bem mais elevada. Lembra do que eu falei no planejamento passado. Você está vindo para buscar viradas, saiba da sua chance de perder dinheiro. Faz parte da metodologia. Não venha você num dia qualquer falar, hoje eu estou afim de trabalhar uma virada. Mas é uma metodologia que você está criando? Não, hoje eu estou afim. Isso, para mim, é um erro. Porque se você não está criando uma metodologia, se você está trabalhando ao esmo, não vale a pena você expor seu dinheiro. Agora, se você já está num processo de construção de método, ou se você já tem metodologia para isso, pode ser um cenário interessante. Afinal de contas, é o cenário mais frágil do Chelsea por aqui, tá bom? E eu gosto muito de pensar num cenário de 2,5 gols. As duas equipes têm esse jogo como um jogo muito forte, um jogo muito importante. Uma cotação acima de 2 aqui me interessa bastante e eu não duvido que ambas marcam. Também com uma cotação mais alta pode ser interessante. Para mim é um favorito que pode se complicar. E se o Arsenal não vencer o Chelsea por aqui, aí realmente essa disputa pelo título vai por água abaixo. Não vai ter mais chance. Nas opções de jogos complementares para essa terça-feira, Atlético Mineiro e Peñarol é um jogo excelente para você que não tem tanto horário na parte da tarde, mas quer trabalhar na parte da noite. O Galo vem numa fase muito boa, acabou de dar uma goleada no Cruzeiro no Clássico Mineiro pelo Brasileirão, 3-0, e é líder do seu grupo com Peñarol, Rosário e Caracas. Já venceu o Rosário, já venceu o Caracas, agora também tem tudo para vencer o time do Peñarol. O Galo é um time bem melhor com o Milito. O Al Hilal e o Al Ain é um jogo interessantíssimo também, ainda não tem cotação, estou gravando um pouco mais cedo, mas é um jogo que eu viria para trabalhar gols. Por quê? O Al Ain foi o responsável por tirar o recorde do Al Hilal, né? Interromper aquela sessão. O Al Hilal já bateu todos os recordes possíveis, mas foi encerrado justamente por um cacete ali sofrido pro Al Ain. O último jogo foi 4-2. Então, resta pro Al Hilal, se ele quiser ir para a final dessa FC Champions League, vir para cima do Al Ain. E, para quem não se lembra, o Al Nassr também enfrentou o Al Ain e foi eliminado pelo Al Ain
justamente nesse tipo de cenário aí. O Al Ain veio como um time que vem só para se defender, utilizou muito bem dos contra-ataques e puniu a equipe do Al Nassr. Eu não duvido que pode ser parecido, tá? O Al Hilal venha para cima com tudo e o Al Ain possa aproveitar os contra-ataques. Então acho que é um bom jogo para a gente ficar de olho em gols. Nos jogos para correção de preço, a gente já falou da Lazio com a Juventus, do Estudiantes com o Grêmio. Tem o Cruzeiro contra o La Calera, fora de casa. O Cruzeiro, nesse momento na Sul-Americana, precisa vencer, ou pelo menos pontuar. Lembrando que na Sul-Americana, direto só passa o primeiro, e segundo você ainda tem um playoff para fazer. O Argentino Júnior enfrenta o Corinthians. Esse é um jogo muito difícil para a equipe corintiana, que vem de derrota contra o Bragantino no Brasileirão. O Argentino Júnior é um time muito chato dentro de casa. E por último tem o Júnior Barranquilla contra o LDU. Esse é um jogo que interessa muito o Botafogo, né? Porque o Botafogo já perdeu para o LDU em Quito e já perdeu para o Barranquilla aqui no Rio de Janeiro. Então é provável que, dependendo do resultado que aconteça aqui, ainda fique muito mais complicado para o Botafogo. O Botafogo tem que vencer o Universitário e tem que torcer contra, por exemplo, aqui tem que torcer para um empate. Seria o menos pior nesse cenário. Nas opções de jogos extras, nós temos Ankaraguçu e Beşiktaş, semifinal da Copa da Turquia. Jogo interessante. O Leicester enfrenta o Southampton. O Leicester conseguiu vencer o seu último jogo e nesse momento é líder da Championship. Na Série B tem Brusque e Mirassol. Na Libertadores tem o São Lourenço contra o Liverpool. Grupo aqui do Palmeiras, também um resultado que importa bastante para o Palmeiras. E tem na Sul-Americana o Cuiabá contra o Deportivo Garcilaso. Meus amigos, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Eu vejo vocês amanhã. Um abraço e até a próxima.